Olá, turminha do ensino médio. Vamos então para a nossa segunda parte, né? Ainda dentro do tema níveis de organização. E dessa vez nós vamos falar então um pouquinho agora sobre, né, os órgãos, os sistemas e os organismos de uma maneira geral. Então, né, nós já vimos que os tecidos estão presentes apenas nos organismos pluricelulares, certo? Como que são aqueles formados por várias células. Então, isso aqui e são não sendo encontrados então em organismos unicelulares, que são formados apenas por uma célula. Então, voltando, os tecidos estão presentes naqueles organismos pluricelulares e não nos unicelulares, correto? Olha lá. Quando ocorre a união, né, de mais de um tipo de tecido, nós vamos ter então agora os órgãos, né? Por exemplo, nós temos esta imagem aqui, ó, o intestino, uma parte do intestino, que é formada então por célula, por tecido muscular, desculpa, pode ser por tecido muscular liso, pode ser por tecido epitelial e por outros tecidos, tá? O que vai caracterizar um órgão. Então, o conjunto de tecidos formam um órgão, né? Do mesmo jeito que nós temos aqui, ó. Então, na maioria das vezes, não é fácil para as pessoas que não têm um certo grau de conhecimento identificar se uma estrutura ela é um órgão unicamente ou se é por causa da sua composição, né, histológica, tá? Então, a gente não consegue identificar se ela é um órgão. Então, em geral, é necessário estudar a sua função. E se ele faz parte de algum sistema? Aqui nós já vamos ter um sistema, certo? Então, neste caso, o sistema digestório, que é o que aparece na imagem, ele é constituído, então, olha lá, ó, pela boca, pelo esôfago, que é essa estrutura, aí ele vem para o estômago, vem para o intestino delgado, né? Intestino grosso, tá? E além disso, ele vai ter glândulas anexas, como o fígado e o pâncreas. Então, um conjunto de órgãos que interagem em funções corporais específicas vão formar então o que a gente conhece por sistema. Então, o agrupamento de vários sistemas vai formar o que? Um organismo. Então, nós temos lá alguns exemplos de sistemas para formar um organismo. Nós temos lá o digestório, o circulatório, o nervoso, o endócrino, o urinário, o respiratório, o reprodutivo, né? O sistema, já falei, circulatório, ou seja, são vários sistemas que são, então, que vão constituir o que a gente conhece por organismo. Então, esse no caso, sistema digestório, circulatório, nervoso, endócrino, urinário, respiratório, são alguns dos sistemas que vão formar aí, ó, o organismo do ser humano, tá bom? Então, no entanto, mesmo sabendo que existe aí um conjunto de sistemas, né? No entanto, nem todos os seres vivos têm sistemas. Por exemplo, os organismos unicelulares, né? Em um organismo unicelular, por exemplo, sua única célula exerce todas as funções necessárias à sua sobrevivência. Então, ela vai ter. Assim, então, esses seres unicelulares identificamos apenas alguns níveis de organização, entre eles, nós vamos ter lá o átomo, as moléculas, as organelas, as células, né? E o organismo. E não vão estar presentes, neste caso, tecidos, órgãos e sistemas, tá? Então, nos indivíduos unicelulares, a gente só tem isso aqui, ó. Nós não temos tecido, órgãos e sistemas, ok? Então, ainda seres vivos como as água-vivas, né? Desculpa, as água-vivas, que apresentam tecidos, tá? Ela já tem essa estrutura, mas não tem órgãos nem sistema, porque os seus tecidos ainda não têm uma função específica, não vão desempenhar em conjunto uma função específica. Então, percebe-se então que, embora haja então um padrão nos níveis de organização dos seres vivos, alguns organismos acabam, né, fugindo deste padrão, o que representa então essa diversidade de forma de vida que nós encontramos então no planeta, né? Indo para frente, nós temos aí essa imagem. Então, para facilitar os estudos da biologia, ela foi dividida em áreas específicas. A anatomia, por exemplo, estuda os órgãos e sistemas, mas estuda de acordo com a sua definição e a sua localização.
tá? Enquanto que a fisiologia, ela vai se dedicar, né, ao funcionamento deles, né, dos órgãos e do sistema, vai estudar então como eles funcionam, como eles interagem, tá? Então isso é muito importante. Já os seres vivos, né, são estudados, né, então já os seres vivos são estudados aí em várias áreas. Então nós temos como, por exemplo, quando a gente fala seres vivos, a gente está estudando ele como um indivíduo como um todo. Nós vamos ter aqui a zoologia, como é o caso dos que estudam os animais, né? Nós vamos ter a botânica, que vai estudar aqui os vegetais, e nós vamos ter então uma outra área que é chamada de microbiologia, que se dedica ao estudo dos micro-organismos, como as bactérias, como as algas, como os protozoários e assim por diante, certo? Então, olha lá, ó, o que nós vimos agora neste vídeo, né? Neste vídeo nós vimos a questão dos órgãos, então nós vimos isso aqui, nós vimos o sistema e nós chegamos ao organismo. O que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!